Cara, esse tema aqui me lembra cada história minha, que só por Deus. Vamos lá, vamos lá. Se alguém te chamasse para falar em público hoje, eu tenho quase certeza que você recusaria ou criaria uma certa expectativa, ficaria com um pouco de receio de falar em público para uma grande quantidade de pessoas. Por exemplo, você tem uma ótima ideia, mas na hora de falar começa a gaguejar, começa a ser muito prolixo e isso acaba passando uma imagem de uma pessoa não preparada. Se você se identificou, fica com a gente até o final desse vídeo que eu tenho uma revelação para fazer. Tenho certeza que você vai conseguir verificar na prática como mudar. Roda a vinheta, eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt, CEO aqui da Fronz Educação, uma empresa voltada para a área de gestão, melhoria contínua, e o tema de hoje é como falar em público com técnicas de oratória. Esses tempos, eu até falei que isso lembra várias histórias minhas, vamos dizer assim, porque já teve cenários no qual eu cheguei dentro de uma organização, estava realizando um treinamento presencial, por exemplo, e um profissional me perguntou, esses dias inclusive, Carlos, você fez algum curso de oratória? Eu falei, não, pô, por quê? Não, porque eu vi que você, durante o treinamento, você fala bem, etc, né? Você tem uma técnica muito boa. E aí eu peguei e falei assim pra ele, falei, cara, isso daí acho que é repetição, bicho. Primeiro porque, na minha faculdade, eu fui um profissional que eu apresentei um projeto. E não foi o TCC, tá? Por incrível que pareça. Eu apresentei um projeto porque eu tinha extrema vergonha de falar em público. Hoje, eu tenho mais de 60 mil alunos, mais de 1000 aulas gravadas, vídeos aqui para vocês, eu até perdi as contas, tá, de quantos vídeos a gente tem. Me comunico muito bem, não tenho muito receio de falar em público hoje, mas existem algumas técnicas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E a prática é extremamente importante. Até para trazer um exemplo real, eu vou colocar para vocês um vídeo, tá? Que esse vídeo não pode sair daqui, do começo da primeira aula que eu gravei. Tá? Não sei se é exatamente a primeira aula, mas vocês vão perceber uma diferença. Bruno, coloca aí um trechinho básico de uma aula muito antiga minha. Quais seriam então os conceitos básicos relacionados à aplicação do segundo S? O primeiro conceito que nós podemos citar é, depois de eliminar o que é desnecessário, logo no Seiton nós vamos organizar os itens necessários. E agora, bom, vocês estão me vendo aqui gravando, né? Já mudou um pouco, mas eu vou colocar um trechinho dos últimos cursos aí que a gente já gravou para você dar uma olhada, tá? Um curso aí de SWOT para negócios, por exemplo. Dá uma olhadinha. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade e falar agora um pouquinho das forças empresariais, exemplo de forças empresariais que a gente pode tratar, né? Só um adendo aqui, né, que a gente tá falando de curso de SWOT para negócios, mas eu posso aplicar tudo isso na minha vida pessoal, tá? Então, se eu tenho um vídeo que a gente coloca nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, inclusive, que a gente fala, pô, o SWOT é uma ferramenta para autoconhecimento também. Porque tudo aquilo que eu aplico para um cenário empresarial, eu posso trazer para minha realidade. Você pode perceber que tem uma diferença clara em termos de como eu me comunico. Primeiro ponto, pessoal, insegurança. Você dificilmente vai vencer 100% a insegurança. Só que você consegue se preparar cada vez mais, tá, para uma apresentação em público. Então saiba que você nunca vai estar 100%. Se eu deixasse para ficar 100% antes de começar a gravar vídeos para vocês, por exemplo, eu nunca teria começado. Essa é a grande verdade, vocês estão vendo na prática. Se você for nesse canal aqui e buscar os vídeos mais antigos, você vai ver uma enorme diferença. Então, não deixe de iniciar por conta da sua insegurança. O meu maior conselho para isso daí é começar o quanto antes. E ó, eu coloquei uma frase, vou tentar soltar uma frase de efeito, momento Carlos Coach aqui. Soltar uma frase de efeito que é a seguinte: você só é criticado por quem faz menos. Quem faz mais, pessoal, está ocupado. Então, pare com essa insegurança. Um segundo ponto é escute e depois fale. Isso envolve diversos conceitos, mas eu vou tentar trazer dois aqui para vocês. O primeiro é, toda vez que você é contratado para falar em público ou você tem que fazer uma apresentação, simples apresentação de trabalho, né, de negócios ali. Normalmente a gente começa falando, já solta as informações e etc. E você percebe que o público vai desengajando ou engajando mais, você precisa compreender isso. Mas seria interessante se você primeiro ouvisse o pessoal. Por quê? Uma vez que você cria essa conexão e você permite
pergunta, você levanta as informações e você cria um elo. Você fala assim, olha, a gente vai tratar disso aqui nessa apresentação, tá? Eu vou falar sobre isso, eu vou dar algumas ideias, ou eu vou mostrar alguns dados a respeito desse assunto. Você já cria uma conexão que a pessoa faz com que ela preste um pouquinho mais de atenção. Um segundo ponto é de escutar, só que num sentido um pouco mais figurado. O que significa isso? Você precisa entender como estão as emoções das pessoas. Então, nesse caso, perceba, a pessoa está desengajando, traga ela para a apresentação. Faça uma pergunta, mude o seu tom de voz. Você consegue fazer isso para que, ao sentir o público, você consiga engajar ou desengajar, não é o caso, né? Mas engajar mais ou conseguir reter uma atenção, por exemplo. Escute e depois fale. Uma outra técnica que eu vou trazer aqui para vocês tem a ver com controlar a velocidade da fala. Então, muitas vezes, quando você quer comentar algo de extrema importância, você pode ir baixando um pouquinho o seu tom de voz e você pode pausadamente fazer algumas estratégias que vão prender a atenção das pessoas. Quando você fica sempre no mesmo tom, isso traz uma monotonia e a pessoa acaba se dispersando um pouco. Mas se você quer causar um impacto, dar uma reflexão, fazer com que eles parem, pensem, jogar algo no público, você pode elevar um pouquinho e acelerar o seu tom de voz. Então, cabe a você decidir aquilo que você quer com a sua apresentação. Então, mude o seu tom de voz, module o seu tom de voz para atrair aquilo que você deseja no seu público. O quarto tópico aqui é utilizar recursos visuais. Mas, Carlos, isso é uma técnica de oratória? Não bem uma técnica de oratória, mas te ajuda a falar bem em público. Primeiro porque você consegue relembrar, criar uma linha, né, um raciocínio ao longo dessa jornada. E se você for esperto o suficiente, você vai sair daquelas apresentações básicas de PowerPoint e criar algo de impacto. Quando você cria algo de impacto, pode ter certeza que você retém a atenção do público também. Então, você precisa casar. Às vezes você tem uma imagem muito impactante, só que o seu tom de voz está monótono. Não, você pode mudar isso para fazer o negócio funcionar direito. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like aí no nosso canal, porque isso é importantíssimo para a gente produzir conteúdos para vocês. Terça e quinta a gente está sempre aqui, então deixa o seu like, se inscreve, e isso vai nos ajudar bastante. E ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. Quinta dica que eu vou trazer aqui para vocês. Conheça o seu público, pratique e prepare-se. Parece besta, né, essa dica, mas conhecer o seu público é algo extremamente importante. Imagine que você vai falar para um público de empresários. Esse profissional não tem tempo a perder. Esse gestor não tem tempo a perder. Então o negócio precisa ser ágil, precisa ser dinâmico. Imagina que você vai falar para um público completamente leigo no assunto. Você pode começar com algumas histórias que prendem a atenção e aí você vai criando essas conexões. Imagine que você vai falar para um público que não acredita naquilo que você vai falar. Você tem que começar trazendo dados relevantes, histórias concretas, resultados conquistados. Então, você precisa conhecer o seu público para poder se adaptar em termos de comunicação. E aí vem a prática, né? Pratique e prepare-se. Tudo bem que nenhuma prática vai trazer à tona aquilo que você vai sofrer no dia, né? Aquele frio na barriga. Mas com certeza você vai reduzir esses anseios, reduzir esses sintomas e você vai ter muito mais sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar com uma frase de efeito maravilhosa, porque hoje baixou o Carlos Coach aqui em mim. Então coloca na tela aí, Bruno, a frase de efeito, que é a seguinte: falar em público é uma arte que envolve muito mais ouvir do que falar. Ou seja, você precisa responder às reações do seu público para obter sucesso nas suas apresentações. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo encontro e até lá.